Então vamos continuar, né, gente? Sobre a nossa explicação, a nossa aula em bacteriologia. A gente já viu, então, até então, a parte de bacteriologia relacionada às formas dessas bactérias, então, cocos, bacilos e espirilos. A gente já viu a composição celular das bactérias, então são seres procariotos, todos apresentam parede celular. Aí, de acordo com a parede celular, a gente viu que elas podem ser gram-positivas e gram-negativas, né? De acordo com a composição do peptidoglicano da sua parede. Então, só para a gente dar uma relembrada aqui, quando eu falo de uma bactéria, então, gram-positiva é que ele apresenta uma espessa camada de peptidoglicano, isso é bem importante, né? E membrana. Quando eu tenho uma bactéria gram-negativa, ela vai ter membrana externa. Aderida a essa membrana externa, a gente tem os LPS, que ajudam, aumentam o processo inflamatório. Uma fina camada de peptidoglicano e membrana interna. Aí a gente viu o processo de coloração e viu os componentes. Então, plasmídio, cromossomo, ribossomos, a gente acabou vendo na aula passada. A aula de hoje, então, o foco dessa aula de hoje vai ser mecanismos de reprodução e metabolismo. Da mesma forma que a gente fez para outra aula, eu dividi essa aula em duas. Então, a gente começa no processo de reprodução, depois a gente entra mais na parte de metabolismo, tá? Então, vamos lá, gente. Espero que a gente consiga sair bem aí, conseguir compreender direitinho. Vamos lá. Quando a gente fala dos mecanismos de reprodução de uma bactéria, a gente tem que lembrar o seguinte: eles são seres unicelulares. Então, como eles são unicelulares, a rapidez, a facilidade desse processo, desse mecanismo de reprodução, ele vai ser muito mais acentuado. E a gente tem que lembrar, gente, que para a bactéria conseguir se multiplicar, ela tem que estar instalada, ela tem que estar inoculada num ambiente adequado para ela, sob condições adequadas. A gente vê nessa aula que as bactérias têm condições favoráveis para o seu crescimento. Então, por exemplo, elas têm temperatura ideal, pH ideal, concentração de nutrientes ideal. Algumas algumas precisam do oxigênio, então algumas são aeróbicas, outras são anaeróbicas. Então, para que ela consiga fazer o mecanismo de reprodução adequado, ela tem que estar em condições ambientais adequadas, no local apropriado para isso. Tá? Todas as bactérias têm um potencial reprodutivo notável, absurdo. Elas conseguem se multiplicar, por exemplo, fazer o processo de reprodução assexuado em questão de 20 minutos. Então, é muito rápido, é um processo muito simples, na verdade, e consegue ter exemplares, milhares de exemplares bacterianos. Então, é possível, ao longo de 24 horas, aí, ao longo de um dia, você ter já a produção de milhares de bactérias, de células bacterianas dentro do seu corpo, se elas encontrarem um ambiente adequado. As bactérias, gente, elas podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto assexuada. A forma assexuada, onde não tem troca de material genético, é a forma mais comum, que é por mitose. Tá? A gente vai ver os tipos de reprodução assexuada, mas não quer dizer que a reprodução sexuada não aconteça. Tudo bem? Aí, gente, quando eu falo de reprodução assexuada, quais são os tipos? Como é que são os nomes? Como que acontece? Eu tenho uma fissão binária ou cisparidade, tá? Que é o mais comum, que é o que vai acontecer sempre. Então, basicamente, de 20 em 20 minutos, as bactérias tendo condições de reprodução, elas vão estar fazendo reprodução assexuada, que é esse tipo aqui, fissão binária ou cisparidade. A gente já vai ver um detalhe sobre elas. E tem um processo de esporulação. Aí você pode chegar para mim e falar assim: uai, Natália, mas você não falou de esporulação lá na aula passada, onde a gente viu a formação de esporos? Pois é, esporulação, gente, para alguns autores, ela entra como mecanismo de reprodução assexuada. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais nele, tá? Mas, então, quando eu falo de reprodução assexuada, eu vou ter esses dois casos: fissão binária, ou cisparidade, e a esporulação. Reprodução sexuada. Quais são os tipos de reprodução sexuada? Nós temos aí conjugação, transdução e transformação. Lembrando que se eu falo que é uma reprodução sexuada, há troca de material genético. Então, você tem uma bactéria, a partir de agora, geneticamente modificada, e isso causa uma variabilidade genética, diferente da reprodução assexuada. Ok? Dúvida?
Ai, desculpa, gente, vamos lá. Quando eu falo dos mecanismos de reprodução, então, que é sexuada e sexuada, nós temos as vantagens e as desvantagens. Quando eu falo de um mecanismo de reprodução assexuado, a principal vantagem que a gente tem é que ele é um processo rápido. Quando eu falo que é um processo rápido, isso é extremamente importante, porque imagina uma bactéria que é patogênica, que ela tem que aderir no seu organismo e que ela tem que se multiplicar com uma alta velocidade para poder gerar células viáveis e com o menor gasto de energia possível. Isso é uma vantagem muito grande, porque imagina, às vezes você ingeriu um alimento, ou você colocou a mão em alguma superfície, ou você utilizou um equipamento de hospital ou de um consultório, e aí aquilo dali estava contaminado com uma bactéria. Então, pensa, eram poucas unidades bacterianas. Quando ele entra no corpo do indivíduo, essa bactéria tem que ser capaz de fazer um processo rápido de reprodução assexuada. Ou seja, ele tem que ser capaz de, num curto período de tempo, conseguir se multiplicar o máximo que ele puder. Por quê? Porque quanto mais ele se multiplica, gastando o mínimo de energia que ele puder, isso vai ser bom para ele, porque ele vai ter uma grande população bacteriana. E aí essa grande produção bacteriana, essa grande comunidade bacteriana a partir de agora, ele pode se fixar com muito mais propriedade, ele pode combater muito mais o seu sistema de defesa. Então isso, na verdade, é muito bom para as bactérias, claro, né? Toda vez que a gente tem uma reprodução assexuada, nós estamos gerando clones, então todos eles são indivíduos iguais. Isso pode ser uma desvantagem de uma reprodução assexuada. Por quê? Porque se eles todos são clones, então eles não têm diversidade metabólica. E isso daí é bom pra gente. Por quê? Porque se você tem um grupo de bactérias onde você não tem tanta diversidade biológica assim entre elas, onde elas são clones, quando você toma, por exemplo, um antibiótico, você consegue ter uma chance, você tem uma chance de sucesso de morte dessas bactérias muito rápida. Então, isso para as bactérias é uma desvantagem, tá? Por ser uma reprodução assexuada por formação de clones. E para isso, gente, elas têm então a reprodução sexuada. A grande vantagem da reprodução sexuada, gente, para qualquer indivíduo, independente se é bactéria, se é protozoário, se somos nós, é garantir a variabilidade genética. Quanto maior a minha variabilidade genética, mais chances de sobrevivência aquele indivíduo tem. A mesma coisa para as bactérias. Então, você permite a evolução. A gente acaba falando mutação das células bacterianas. Lembrando, gente, que toda vez que eu falo de mutação, de mudança das células bacterianas, geralmente essa variabilidade vai estar relacionada lá no plasmídio dessas células bacterianas, tá? Qual que é a desvantagem de uma reprodução sexuada para a bactéria? É um processo de reprodução lento, assim como acontece para qualquer outro ser vivo, e tem muito gasto de energia. Então, na verdade, quando você tem uma reprodução sexuada, geralmente você forma um indivíduo geneticamente modificado, e aí desse indivíduo geneticamente modificado, há muito gasto de energia. Então, às vezes, num processo de infecção, para ele conseguir se estabelecer de uma maneira bem sucedida, nem sempre é o ideal que comece com um tipo de reprodução sexuada. Por isso, o ideal da reprodução assexuada para eles. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Quando eu falo de reprodução assexuada... Ai, gente, desculpa, hoje o negócio tá ruim, a voz aqui tá horrorosa. Tá? Vamos lá. Mas nada de coronavírus, pelo menos isso, tá? Vamos lá. Quando eu falo de reprodução assexuada, o primeiro exemplo que a gente tem, né, que é o mais comum, que é o comum de acontecer em todas as bactérias, todas elas realizam esse processo, é a reprodução assexuada, que a gente fala por fissão binária, bipartição ou cisparidade. Nada mais é do que você pegar uma bactéria e ela conseguir se dividir em duas geneticamente iguais. É o processo de mitose. Como que acontece isso? Então você tem uma bactéria, essa bactéria no momento que ela percebe, que ela sente o processo de reprodução assexuada, né, um ambiente está favorável para ela, a primeira coisa que ela faz é a duplicação do material genético dela. Então ela duplica o seu DNA. Depois que ela duplica o seu material genético, vai aparecer um septo no meio dessa bactéria, que é chamado de divisomo. Esse divisomo, gente, ele está relacionado diretamente com você conseguir pegar essa parede celular e dividir ela em duas partes.
Tá? Essa formação do septo aqui, que vem da parede celular, ela continua até a separação completa das duas células bacterianas e durante todo o processo de reprodução assexuada, de bipartição, todos os constituintes celulares eles aumentam de tamanho. Por que aumentam de tamanho e tem a sua duplicação? Para garantir que as duas novas células que serão formadas agora, elas são exatamente iguais. Então, tudo que a célula mãe tem, a partir de agora as duas células filhas, elas também vão apresentar. Então, repara, que você tem uma célula mãe, ela duplica o material genético e aí ela começa a apresentar esse septo para fazer a divisão bacteriana e depois você tem duas células geneticamente iguais, mais ou menos aí num tempo de 20 minutos que demora esse processo. Aqui, ó, só mostrando, né, o processo de fissão binária. Aqui, então, você tem uma bactéria, né, no processo de divisão, então, ela aumenta de tamanho, ela duplica o seu material genético. Isso é importante porque você tem que ter duas bactérias geneticamente iguais. E aí começa a formação do septo bacteriano. Na formação desse septo, tá vendo? Vai exatamente dividir a bactéria em duas, né? Essa única bactéria em duas, só que o material genético dela já foi duplicado, então não tem problema nenhum, e depois finaliza a formação desse septo, resultando em duas bactérias geneticamente iguais ao que era da mãe. Então, na verdade, você tem uma bactéria que duplica o seu material genético, ela é dividida em duas, formando duas geneticamente iguais. Repara, gente, que nesse processo de fissão binária, você não tem uma célula mãe e duas células filhas. Você vai ter uma célula mãe que aumenta de tamanho, multiplica o seu material genético e aí você vai ter, ao final, duas células filhas. Mas você já não tem mais a célula mãe de anterior, entendeu? Então você não tem três, você vai ter duas células filhas. Tudo bem isso aí, gente? Entendido? Tá? Aqui é um esqueminha, tá vendo? Ó, de multiplicação bacteriana. É claro que o tempo está ampliado, lógico, mas aqui mostramos bacilos. Repara bem como eles vão se multiplicando, tá vendo? Isso é muito rápido, tá, gente? Em questão de 20 minutos você vai tendo aí a multiplicação, uma coisa absurda. Aqui são os cocos. Repara como é que o crescimento é diferenciado, tá? Olha aqui, vou olhando esse aqui de baixo. Olha que interessante que vai acontecendo. Então, essa multiplicação, esse colar de contas, ele só vai se multiplicando até conseguir, enquanto tiver nutriente, enquanto tiver condições ideais, esse processo de reprodução ele vai acontecendo, tá? Dúvida aqui nesse tipo de reprodução assexuada, fissão binária? Alguma dúvida? Você pode falar tanto fissão binária, quanto bipartição, quanto sessiparidade, tá? É o mecanismo mais comum de reprodução assexuada que as bactérias realizam. Um outro mecanismo de reprodução assexuada que para alguns autores considera como reprodução, para alguns autores considera como mecanismo de defesa, é o mecanismo de esporulação. A gente já falou sobre esse mecanismo no finalzinho da aula passada. O que quer dizer esse mecanismo de esporulação? Lembra, gente, vamos relembrar. Sob condições desfavoráveis, ou seja, um ambiente em que essa bactéria ela pode estar e aí ela percebe que ela não tem condições favoráveis para sua sobrevivência. Então, por exemplo, está faltando nutriente para ela. É um meio de cultura que cresceu tanta bactéria que agora falta nutriente, ou então teve uma mudança brusca de temperatura, de pH, de condição salina, ou então você adicionou naquele meio uma substância que desidrata, como álcool, né, 90%, 100%. E aí a bactéria agora ela se encontra em uma condição desfavorável. Nesse momento, algumas bactérias elas têm a capacidade de formar esporos resistentes. Como é que ele forma esse esporo resistente? Simplesmente a bactéria, tá vendo? Ela tá aqui, então ela tem um nucleóide, onde tem o material genético dela. Quando ela percebe que ela está formando, que ela está num ambiente desfavorável para ela vai formando um processo de desidratação. Tá? Ela vai formando, tá vendo? Ó, o material genético dela vai se aglomerando com toda a informação que ela precisa. Vai se aglomerando num determinado pedaço ali do nucleóide. Esse esporo vai se desidratando. Então, o que vai sobrando é simplesmente uma capa protetora, tá? De parede celular, protegendo somente o material genético. Todo aquele componente que tinha no citoplasma, isso aqui se degrada. O que fica, então, é uma capa de parede celular protegendo o material genético. Quando esse esporo agora, né? Porque agora você não tem uma bactéria ativa, agora você tem um esporo que é inativo. Quando esse esporo, que pode ficar no ambiente por anos e anos,
encontra um ambiente favorável, um ambiente adequado para ele, ele volta a se reidratar. Então ele faz o processo agora ao contrário. Ele vai se reidratando, toda a parte do citoplasma dele só vai aumentando de tamanho, só vai inchando. O material genético vai saindo aqui dessa parede celular que estava fechadinha, protegida, e ele vai se separando, liberando esse nucleóide. Então o cromossomo ele fica ali disperso naquele citoplasma. Mas isso só acontece se ele encontrar um ambiente adequado. E a partir daí, por que é reprodução? Porque uma vez que ele encontra esse ambiente adequado, gente, ele é capaz de voltar a fazer a divisão binária, a cisparidade, ele volta a fazer. Aí você pode falar, Natália, mas eu não considero isso um processo de reprodução, porque para mim reprodução tem que gerar células descendentes. A ideia de alguns autores classificar as bactérias nesse mecanismo de esporulação é porque a bactéria está num ambiente desfavorável, então ela iria morrer, consequentemente. Quando ela forma esse esporo, que por mais que ela não está gerando outros descendentes, né, mas ela está como um esporo, ela fica como uma célula viva, inativa, mas que continua tendo condições de sobrevivência. No momento em que ele se reidrata, essa célula sofre agora processo de divisão binária, fissão binária, e aí ela volta ao processo de reprodução assexuada. Tudo bem, gente? Aqui é aquela imagem também que a gente já viu, os esporos, as bactérias quando estão esporulando ao microscópio óptico, elas podem formar, né, essa característica que a gente pode observar, porque fica essa luzinha ao fundo aqui, eles ficam fluorescentes ao fundo, tá? Então a gente consegue observar, cada vez que a gente vê esse brilho aqui, ó, são diversos esporos. Aí se você perguntar, Natália, em que condições que eu consigo ver ao microscópio isso aqui? A gente consegue perceber isso aqui perfeitamente quando elas estão na ausência de algum nutriente para elas. Então, em laboratório, a gente pode fazer isso. Então, por exemplo, a gente está trabalhando num grupo de bactérias novas, muitas bactérias que a gente não conhece. A gente começa a trabalhar com meios seletivos, a gente vai falar de meio daqui a pouco. E aí esse meio seleciona, ele vai ter uma quantidade de nutriente diferenciada, ele vai ter uma concentração a mais ou a menos de algum composto que pode estimular a produção de um grupo bacteriano e ao mesmo tempo inibir o crescimento de outra. Então, se essa bactéria é capaz de formar esporos e ela não está num ambiente favorável, agora ela começa a formar esses esporozinhos que a gente começa a observar ao microscópio, que fica com esse brilho. Tá? Então esses, gente, são os dois exemplos de reprodução assexuada que as bactérias podem realizar. O mais comum, fissão binária, cisparidade ou bipartição, mas a esporulação também pode ser classificada como um mecanismo de resistência ou de reprodução assexuada. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Agora a gente entra nos 3 mecanismos principais de reprodução sexuada. Repara, gente, que quando eu falo de reprodução sexuada, ele tem maior gasto de energia, ele envolve células, bactérias, que teoricamente, para ter um bom sucesso evolutivo, né, para aquilo realmente dar certo, o ideal é que sejam bactérias geneticamente semelhantes, de classes semelhantes. Então é muito difícil, por exemplo, você pegar uma Coccus e uma Bacillus e querer que elas façam reprodução sexuada. Pode acontecer? Claro que pode, mas não é o comum. Talvez o material genético que fique liberado ali, que porventura chegue a entrar numa célula assim, talvez não dê certo, talvez não consiga incorporar o material genético. Então nem todo o processo de reprodução sexuada vai ser viável. Por isso que existem mais gastos de energia, é mais trabalhoso, mas para ter um bom sucesso evolutivo, o ideal é que sejam de bactérias semelhantes. Tudo bem? O primeiro processo, então, que a gente vê é chamado de transformação bacteriana. O que é transformação, gente? Imagina você ter uma bactéria que por algum motivo ela morre. No momento que ela morre, gente, essa bactéria ela libera o seu material genético no meio. Qual que é a importância de liberar? Qual que é a importância de lisar toda essa parede celular, membrana plasmática e liberar o seu material genético? Porque esse material genético ele pode ser incorporado por uma outra bactéria. No momento, então, que essa bactéria que está viva aqui, que teoricamente tem condições semelhantes, né, de uma família ou de uma espécie próxima àquela bactéria que perdeu aquele material genético que já morreu, na hora que incorpora esse material genético pode se alinhar ao cromossomo ou ao plasmídio dessa bactéria. Se isso
for bem sucedido, a partir de agora, o material genético bacteriano que você tem, ele foi modificado geneticamente. Então aí nós temos um caso de reprodução sexuada. Aí você pode falar, Natália, mas não envolveu duas bactérias, mas houve combinação do material genético, houve troca do material genético. Se houve troca do material genético, isso é um exemplo de reprodução sexuada. Natália, como que eu sei que essa troca desse material genético, que esse processo de transformação, de incorporação de um fragmento de uma molécula de DNA deu certo com aquela bactéria? Quando ele é completamente incorporada a essa bactéria, e logo depois, essa bactéria ela vai continuar fazendo o processo de reprodução assexuada. Então, depois que esse material genético aqui foi incorporado a ela, então agora o material genético dessa bactéria foi modificado, ela vai fazer o processo de fissão binária, de cisparidade. Nesse momento agora, a bactéria que vai ser formada, gente, é geneticamente diferente dessa bactéria aqui inicial. Por quê? Porque o material genético dela foi modificado. Repara, aqui ela tem A, B, C, D. Tudo com letra maiúscula, tá vendo? Aí incorporou um fragmento do DNA daquela bactéria que morreu. Então agora repara, agora você tem o A minúsculo, B, C e D. Por ter incorporado somente esse A minúsculo aqui, você já tem uma bactéria geneticamente modificada. Isso pode trazer pontos positivos ou não para essa bactéria, entendeu? Então isso é um sucesso reprodutivo. Aqui ela vai mudar esse processo de reprodução. Então você teve introdução de novos genes. Natália, isso pode ser feito em laboratório? Pode. Muitos cientistas hoje em dia têm incorporado genes nessas bactérias. É o que acontece, por exemplo, quando a gente fala da utilização de algumas bactérias para produzir a insulina. Então você adiciona numa bactéria, ela tem o DNA dela, ela tem o material genético dela, já é conhecido pelo aquele cientista, ele incorpora um gene a partir de agora que produz a insulina. Essa bactéria agora não foi geneticamente modificada, não introduziu o material genético dela, isso foi uma transformação, é o mecanismo de reprodução assexuada. No momento então que você insere esse material genético, essa bactéria agora ela muda. Se ela muda, é um mecanismo de reprodução sexuada. E a partir daqui agora, já ela diferente, ela vai fazer o processo de reprodução sexuada, que a gente já viu de 20 em 20 minutos, condicionando, levando esse gene diferenciado. Dúvida aqui, gente, na transformação? Sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai para o outro de reprodução sexual. Ah, não, aqui só mostrando, tá vendo? Uma bactéria morta libera os fragmentos. Ó. Então, essa célula bacteriana aqui morreu, liberou os fragmentos. Esse fragmento de DNA pode entrar numa bactéria, numa outra bactéria, que seria receptora, e ele pode conseguir se fixar no cromossomo, no material genético. Uma vez que ele tem sucesso evolutivo em combinar com esse material genético, essa bactéria agora está transformada, essa bactéria agora está diferente. Então, se teve modificação no material genético, é um exemplo de reprodução sexuada. A partir de agora, então, essa bactéria aqui é diferente dessa bactéria inicial. A reprodução assexuada que ela vai realizar vai gerar clones dela, agora com esse gene diferente, com esse vermelhinho aqui. Então, por isso que é um exemplo de reprodução sexuada. Tudo bem? Agora, gente, um outro exemplo de reprodução sexuada é a conjugação. É o exemplo mais comum, provavelmente desse aí que vocês lembram, que é onde a troca de material genético, o que a gente tem que levar agora em consideração foi exatamente como eu falei. Geralmente, quando a gente fala de conjugação, a gente costuma falar que é a troca de material genético. Só que quando eu falo que é troca, você tem duas bactérias onde trocariam os seus plasmídios. Na verdade, vamos consertar isso. Toda vez que eu falar de conjugação, eu vou estar falando de transferência de plasmídio. Ou seja, você tem duas células bacterianas, então para ter conjugação você precisa de ter duas bactérias, né? Essas bactérias, elas liberam uma ligação entre elas. Se for uma bactéria gram-negativa, gente, ou seja, duas membrana externa, peptidoglicano e membrana interna, elas vão formar uma estrutura chamada pilo sexual, tá? Que é o pili, que é esse grandão aqui, ó.
tá? Na hora que ela forma essa estrutura, uma bactéria, que é chamada de doadora, ela transfere o plasmídio para uma bactéria receptora. Não há troca, ou seja, a de cá também não vai estar transferindo para cá. Não, é uma coisa de cada vez. Você então vai ter uma bactéria que vai doar o plasmídio e uma bactéria que vai receber. Aí você pode me perguntar, Natália, aquela bactéria que recebeu, ela pode ser doadora? Pode, mas não neste momento. Em um outro momento, essa bactéria aqui que é doadora, ela pode ser, que foi doadora, ela pode ser, desculpa, que ela foi receptora, ela pode ser doadora, mas não a troca, a transferência de plasmídio, tudo bem? E se for uma bactéria gram-positiva, peptídeo glicano bem espesso. Aqui a gente forma uma ponte de conjugação, onde um peptídeo glicano se liga a um outro peptídeo glicano, né, da bactéria, e aí, tá vendo como é que o espaço é menorzinho? E aí a transferência desse plasmídio de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora. Tudo bem isso aí, gente? Então, quando eu falo de transformação, é uma bactéria que morreu, liberou material genético, esse material genético é incorporado ao cromossomo, ao material genético de uma outra bactéria. Quando eu falo de uma reprodução sexuada conjugação, ai gente, desculpa. Quando eu falo de uma reprodução sexuada chamada conjugação, nessa reprodução sexuada você tem duas bactérias, elas vão se ligar ou através do pilo sexual ou através da ponte de conjugação, e aí vai ter transferência de plasmídio, tá? De uma bactéria doadora para uma bactéria receptora. Tudo bem, gente? Isso aí a gente consegue até observar isso no microscópio. É bem legal, tá? Quando esse processo de reprodução sexuada acontece. Aqui, ó, tá vendo? Então a bactéria tem os plasmídios, tá? Essa aqui vai ser a bactéria doadora. Elas formaram a ponte de conjugação e aí vai transferir somente o plasmídio. Então essa bactéria aqui que foi a receptora é ela que está geneticamente modificada, tá? Essa daqui que foi a doadora, ela também tem uma modificação genética porque o plasmídio dela se alterou. Ela doou os plasmídios, o plasmídio para outra bactéria. Então, isso aqui é um exemplo de reprodução sexuada, tá? Aqui mostrando, ó, o pile sexual, ele é maior, a ponte de conjugação, ela acaba sendo menorzinho. Dúvida, gente? Alguém tem uma dúvida nesse aí? Tá? Então, vamos lá. E o último exemplo, né, o nosso terceiro exemplo de reprodução sexuada, é chamado de transdução. Agora vamos prestar atenção nesse aqui, que esse aqui acaba confundindo um pouco as pessoas. Lembra, gente, do bacteriófago? O que é o bacteriófago? É o vírus que infecta a bactéria. Vai nós falar de vírus de novo. O bacteriófago, gente, o que acontece? Como é que ele funciona? Lembra do ciclo lítico? O bacteriófago, ele adere à bactéria, ele injeta o material genético dele. Na hora que ele injeta o material genético dele, ele faz com que a bactéria pare de funcionar e produza novas proteínas virais, certo? Nesse momento, por algum motivo, que não se sabe muito bem o porquê, o DNA da bactéria pode incorporar no material genético do vírus, de DNA ou de RNA, tanto faz. Então ele vai se incorporar por algum motivo. Então na hora que esse vírus é formado novamente, ele tem o material genético dele mais o material genético dessa bactéria. Beleza, saiu desse vírus, saiu dessa bactéria, perdão, acabou com essa bactéria aqui, esse ciclo lítico saiu. Depois dessa bactéria aqui, esse vírus aqui, ele vai tentar infectar uma outra bactéria. No momento que ele vai infectar essa outra bactéria, ele vai liberar o material genético dele. No momento que ele libera o material genético dele, o DNA da bactéria que estava incorporado no material genético desse vírus aqui, pode incorporar nessa nova bactéria. Tá? E isso daí modifica essa bactéria. Se for ciclo lisogênico, então um vírus de DNA, por exemplo, essa bactéria aqui, toda vez que ela for se multiplicar no ciclo lisogênico, vai levar a característica daquela bactéria. Entendeu, gente? Como é que aconteceu? Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui você tem, então, ó. Aqui você tem, tá vendo, ó? As duas bactérias. Então, você tem uma bactéria aqui, você vai ter o vírus, né, um bacteriófago, igualzinho a gente viu na aula passada, ele injeta o material genético dele. No momento que ele injeta o material genético dele, ele vai fazer com que o material genético da bactéria trabalhe para ele.
mas por algum motivo o cromossomo bacteriano ele vai se unir também ao material genético do vírus. Então, no momento em que esse vírus é encapsulado, né, que ele é formado, que é formado os novos fagos, parte do material genético da bactéria também vai junto com esse vírus. No momento, então, que esse vírus rompe dessa bactéria, vai infectar uma nova bactéria, o que pode acontecer? Esse material genético da bactéria se incorpora à nova bactéria, né, onde está sendo infectada, e aí, se for um ciclo lisogênico, essa bactéria, então, toda vez que ela for se dividir, ela vai levar o DNA, ele vai levar tanto o DNA do vírus quanto dessa bactéria nova. Então, isso é uma modificação genética, é um exemplo de reprodução sexuada. Então, quando eu falo de reprodução sexuada, nós temos transformação, conjugação e transdução. A transformação é quando você tem uma morte bacteriana e libera material genético no meio. Esse material genético pode ser incorporado a uma bactéria, modificando o seu cromossomo. Quando a gente tem a conjugação, então você vai ter uma ponte de conjugação ou pile sexual, onde vai ter a transferência do plasmídio de uma bactéria para outra. Quando a gente tem a transdução, a gente precisa de um vírus para ser utilizado, para ser usado como um vetor. Esse vírus, então, no momento em que ele entra numa célula bacteriana, um pedaço desse cromossomo, desse material genético, vai junto com o vírus, e o vírus, então, ele é um vetor agora. Ele vai levar o material genético dele, mais o material genético daquela bactéria, que vai incorporar numa nova bactéria. Tudo bem, gente, os exemplos de reprodução sexuada? Lembrando que a reprodução sexuada ela acontece, mas ela há um gasto energético muito maior. Aí, gente, agora que a gente falou de reprodução assexuada, de gasto de energia, todas as bactérias também têm metabolismo. O que é um metabolismo, gente? São todas as reações químicas que acontecem dentro daquela bactéria. Aí você fala, meu Deus, um ser unicelular, uma única bactéria, um ser procarioto, ele também tem metabolismo? Tem. Bactérias, gente, eles fazem reprodução, eles fazem, né, além do mecanismo de reprodução, claro, eles têm todo o processo de respiração aeróbica, anaeróbica. Então, gente, eles têm um metabolismo próprio. Para que esse metabolismo, gente? Porque eles vão absorver compostos orgânicos, ou seja, a gente tem bactérias que podem utilizar compostos orgânicos vindo, então um parasita, por exemplo, a bactéria parasita, ela utiliza do seu organismo para conseguir os compostos orgânicos, e aí ele tem que degradar esses compostos orgânicos, que é o que a gente chama de catabolismo, que é a quebra de uma matéria orgânica de um composto orgânico complexo em compostos mais simples. Então, por exemplo, vai pegar um amido, vai pegar uma proteína e vai liberar glicose, vai liberar aminoácidos. Então, isso é o catabolismo, é a capacidade que as bactérias têm de pegar uma molécula complexa e degradar em compostos mais simples. E elas também podem fazer o contrário, que é o anabolismo, onde elas vão pegar essas moléculas menores, mais simples, e formar moléculas mais complexas. A bactéria consegue fazer isso? Consegue. Isso é o metabolismo bacteriano. Só que diferente da gente, diferente de nós, que somos seres heterotróficos, nós não produzimos o nosso próprio alimento, quando a gente fala de metabolismo bacteriano, ele é muito mais complexo. Então aqui, gente, é um esqueminha, tá vendo? De catabolismo e anabolismo. Então, por exemplo, todas essas bactérias são capazes de pegar moléculas simples. Então, vamos voltar um pouquinho lá na bioquímica. Glicose, aminoácidos, os ácidos graxos, e aí com gasto de ATP, através das reações anabólicas, liberando calor, formar moléculas complexas. Então, por exemplo, a união de várias moléculas de glicose formando amido, a união de vários aminoácidos formando as proteínas, os ácidos graxos e glicerol formando os lipídios. Então, você pode formar essas moléculas mais complexas, reações anabólicas, né? Então, tem gasto energético, tanto quanto você tem quebra de moléculas complexas e moléculas mais simples, que é o catabolismo, tá, gente? Liberando calor e liberando, né, pode produzir moléculas de ATP. Então, aqui você pode ter essas moléculas complexas liberando moléculas mais simples. Aí você fala, Natália, eu nunca imaginaria que uma bactéria poderia fazer isso. Pode, ela é um ser vivo como qualquer outro. Ela só não tem as organelas específicas para isso. Isso tudo acontece no citoplasma ou na parede celular bacteriana ou na membrana plasmática, tá? Então as bactérias, elas conseguem ter um metabolismo próprio delas.
E aí, gente, quando a gente fala de metabolismo bacteriano, vale a pena a gente observar as estruturas bacterianas. Elas têm uma composição diferenciada, mas elas têm proteínas, ele tem o próprio material genético dele, tá? Eles têm precursores, esses precursores podem ser retirados do meio ambiente ou simplesmente ser sintetizados pelas bactérias. Então, por exemplo, quando eu falo de uma bactéria que ela pode retirar os seus nutrientes de uma fonte mais simples. Então, por exemplo, de um CO2, de uma fonte de luz. Então, as bactérias elas têm uma grande diversidade metabólica. É uma coisa absurda quando a gente trabalha com metabolismo bacteriano. É tão absurdo que olha esse quadrinho aqui para tentar fazer que vocês entendam. Então, por exemplo, eu tenho bactérias que elas são autotróficas. O que isso quer dizer, gente? São bactérias que elas conseguem utilizar como uma fonte de energia a luz solar. Tá? Então, nós temos bactérias fotoautotróficas e fotoheterotróficas. O que quer dizer isso? Que a fonte energética dessa bactéria é a luz. Como energia, para ela conseguir fazer um processo, para ela conseguir ter uma diversidade metabólica, ela precisa de luz. Quando eu falo de um fotoautotrófico, a fonte energética é a luz e a fonte de carbono para gerar energia para ela, né, é o CO2. Então, aqui eu falo assim, bactérias, que são as bactérias, gente, que são capazes, que a gente fala que é o pulmão do mundo, na verdade, tá? Elas retiram o CO2 do ambiente, na presença de luz, e elas liberam o oxigênio. Então, aqui é o metabolismo desse grupo de bactérias que são fotoautotróficas. E as fotoheterotróficas, elas usam a luz como uma fonte energética, mas para elas conseguirem gerar energia, para elas conseguirem ter a diversidade metabólica, não basta só a presença do CO2, ela precisa de compostos orgânicos. Então, por exemplo, ela precisa de um enxofre, tá? São as bactérias anaeróbicas não sulfurosas. Então, elas precisam de outros compostos que são os orgânicos, então uma proteína, um lipídio, para conseguir ter a sua diversidade metabólica. Quando eu falo de um organismo quimioautotrófico, aqui eu estou falando então que a fonte energética delas é a parte química. Se é a parte química, gente, eles precisam necessariamente de bastante reações químicas que aconteçam, e quando eu falo de um organismo autotrófico, é o CO2, que são as bactérias oxidativas, e quando eu falo de compostos orgânicos, aqui entram as nossas bactérias parasitas. Então, por exemplo, Natália, quando eu quero trabalhar com bactérias potencialmente patogênicas, qual a diversidade metabólica que é essa bactéria? Né, que acaba entrando mais para a área da saúde, são as bactérias quimioheterotróficas. Então, são as saprofágicas. Para quem não sabe, organismos saprófagos são aqueles organismos que se alimentam de matéria orgânica morta. Tá? Então, tem que ser de um organismo morto. E as parasitas são aquelas que vão parasitar um ser vivo. Precisa ser vivo, tá, gente? Ela precisa dessa energia toda. Então, o nosso grupo, né, acaba sendo os quimioheterotróficos, que são os causadores de doença. Esse grupo aí, gente, ele é de extrema importância porque a fonte deles é química e eles utilizam os compostos orgânicos para ter a sua diversidade metabólica. Tudo bem isso aí? Aqui, ó, é só aquele quadro explicado de uma outra forma. Então, nós podemos ter como fonte de energia a luz ou a química. Né? Dependendo dessa fonte de energia, luz, nós podemos ter como fonte de carbono o CO2 ou compostos orgânicos, e essa fonte química nós podemos ter como fonte de carbono o CO2 ou os compostos orgânicos. E aqui embaixo alguns exemplos. Então, por exemplo, Natália, eu vou trabalhar numa estação de tratamento de esgoto. Sei lá, mudei completamente de área, fui chamada para trabalhar lá. Lá você trabalha com bactérias. Então, são bactérias, gente, que vão oxidar compostos orgânicos. Se vão oxidar compostos orgânicos, eles vão ter como fonte de energia a luz ou eles vão ter como fonte de energia uma parte química. Então, a partir daí que a gente começa a trabalhar com eles. Tá? Então, começa a separar de acordo com a diversidade metabólica. Tudo bem, gente? Continuando essa parte de metabolismo bacteriano, gente, as bactérias elas realizam sim a respiração aeróbica. Aí você fala, senhor, peraí, mas pelo que eu me lembro lá da bioquímica, respiração aeróbica é quando você tem compostos orgânicos, como a glicose, por exemplo, que ela passa pela glicólise, pelo ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, liberando então o oxigênio, né, como receptor final de elétrons. É exatamente isso. A diferença é o quê?
Quando você tem respiração aeróbica nos seres humanos, nos eucariotos, a gente tem uma organela que é a mitocôndria, e aí tudo acontece lá na mitocôndria, com exceção da glicólise, né? Que a glicólise acontece no citoplasma. Quando eu tenho respiração aeróbica nas bactérias, o que acontece aqui é que elas vão fazer esse processo na membrana plasmática. Quer ver rapidinho? Aqui, ó, só para mostrar para vocês, aqui é uma bactéria, aqui é uma mitocôndria. No processo de respiração aeróbica, tá vendo? Ó, o piruvato, lembra, gente? A primeira etapa é a glicólise. A glicólise ela acontece no citoplasma. A bactéria tem citoplasma. O que é a glicólise? É quando você tem a degradação de uma molécula de glicose, 6 átomos de carbono, em 2 moléculas com 3 átomos de carbono, que é o piruvato, ou ácido pirúvico. Esse piruvato, gente, se fosse num organismo que tem mitocôndria, esse piruvato é capaz de entrar nessa mitocôndria e aí ela vai fazer o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, né? Que é a fosforilação oxidativa. Como a gente está falando de bactérias, respiração aeróbica em bactérias, esse piruvato aqui, ele entra, né, tá lá no citoplasma. Lá no citoplasma, ele vai fazer o ciclo de Krebs e ele vem aqui, ó, para essa membrana plasmática. Aqui na membrana plasmática do procarioto, tá vendo? Ele tem as bombas responsáveis por fazer a fosforilação oxidativa. Então, todo aquele processo que vocês viram lá na bioquímica, glicólise, ácido pirúvico, ciclo de Krebs, liberando o oxigênio, liberando, então, os intermediários NADH, e FADH2, isso tudo vai aqui para a cadeia transportadora de elétrons, liberando os prótons e produzindo ATP. É a mesma coisa. Então, quando eu falo aqui da respiração aeróbica, ó, isso daqui ó, de um procarioto, então de uma bactéria. Tá? Na glicólise é a mesma coisa, vai produzir os ATPs, no ciclo de Krebs vai produzir os ATPs e no final é um rendimento, gente, igual de uma célula de eucarioto, 38 ATPs. Tudo bem? Lembrando, gente, que quando a gente fala de glicólise, a gente está falando a partir, estou falando de 38 ATPs a partir de uma molécula de glicose. Lembra, gente, que quando você tem uma molécula de glicose, a glicose, 6 átomos de carbono, ela vai se dividir em dois átomos de carbono, em 2 moléculas com 3 átomos de carbono, que é o ácido pirúvico. Então, toda vez que você tem um ciclo de Krebs, acontece 2 vezes, cadeia transportadora vai ser tudo 2 vezes, porque você tem 2 ácidos pirúvicos sendo formados. Tudo bem? Gente, aqui não precisa entrar em desespero. Ah, a Natália voltou lá na bioquímica. Não, eu só quero mostrar para vocês que as bactérias, mesmo não tendo organelas, elas têm um metabolismo de obtenção de energia de uma forma absurda. Então, elas realizam respiração aeróbica, sim, tá? Mesmo não tendo mitocôndria. Por que ela consegue realizar? Porque na membrana plasmática delas, ela tem a estrutura da fosforilação oxidativa. Então, por isso que ela consegue realizar esse processo. Tudo bem, gente? Aqui é uma outra forma de obtenção de energia na respiração anaeróbica. As bactérias, gente, elas podem ser tanto, a gente vai ver isso depois que eu vou encerrar essa aula, daqui a pouco eu vou começar de novo, mas elas podem sobreviver em concentrações bem baixas de oxigênio ou na ausência de oxigênio, tá? Nesse caso, gente, quando a gente fala que ela não está numa respiração aeróbica, o sucesso, a produção de ATP é muito menor. Tá? Nunca você vai ter um rendimento de ATP alto quanto na respiração aeróbica, mas pelo menos é uma respiração anaeróbica, então ela vai continuar gerando energia para ela. Quando eu falo de processos anaeróbicos, eu estou falando basicamente de fermentação. Então, na fermentação, a bactéria ela tem a sua fonte de glicose. Essa fonte de glicose vai gerar, né, um composto, que é o ácido pirúvico. E aí, na ausência de oxigênio, não tem como ir para o ciclo de Krebs para fazer toda a parte dos intermediários. Lá ali no citoplasma mesmo, em condições anaeróbicas, esse ácido pirúvico ele pode fazer o processo de fermentação, ou lática ou alcoólica, dependendo do micro-organismo que a gente está falando. Uma grande questão das bactérias fermentadoras é que elas liberam apenas 2 ATP como fonte energética. Aí você pode me perguntar assim, Natália, mas não é muito gasto energético para ter só 2 ATPs? Pode até ser, mas pelo menos na ausência de oxigênio é melhor você ter pouco ATP do que não ter nada.
tá? Não requer o uso do ciclo de Krebs, nem da cadeia transportadora de elétrons, e não tem, e no final das contas ela utiliza uma molécula orgânica como aceptor final de elétrons. Que molécula orgânica é essa? O ácido lático, o etanol, né? Então depende muito de qual que a gente vai estar trabalhando. Tudo bem isso aí, gente? Aqui, ó, só para mostrar para vocês a fermentação, para vocês lembrarem. Então, entra a glicose. Essa glicose vai passar pelo processo de glicólise, que é independente de oxigênio no citoplasma. Vai liberar os ácidos pirúvicos. Esse ácido pirúvico, então, na ausência de oxigênio, ele dentro do organismo, então, por exemplo, streptococcus, lactobacilos, vai originar o ácido lático. Se for Saccharomyces, que já é levedura, né, gente, já é fungo, etanol. Então, a gente tem outras bactérias, ó, a Propionobacterium, ácido propiônico, ácido acético, Clostridium, ácido butírico, butanol, Escherichia coli, salmonella, etanol, ácido lático, ácido acético, enterobactéria, etanol, ácido lático. Então, nós temos vários exemplos aqui de fermentação. As bactérias realizam muito processo fermentativo, tá, gente? E aí, só para deixar bem claro, a fermentação em bactérias elas podem acontecer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Depende do metabolismo daquela bactéria, o que ela precisa preparar, tá? O que ela está precisando como fonte de energia para aqui, gente, eu quis deixar um quadro para vocês mostrando os principais produtos de fermentação. Fermentação, gente, é uma área da microbiologia absurdamente trabalhada, estudada. As indústrias trabalham muito com isso. Eles fazem patente dos micro-organismos, então eles têm que conferir que esse micro-organismo está produzindo exatamente aquilo que ele quer. Então aqui eu coloquei o produto final, etanol, uso comercial, a cerveja, vinho, combustível, qual que é o material, quais são os micro-organismos que são utilizados, tá vendo? O ácido acético, o vinagre, qual bactéria, o ácido lático, que a gente utiliza muito, queijo, iogurte, chucrute. Então, quais são os materiais, quais são os micro-organismos. Aí tem outro, o ácido propiônico, que faz o queijo suíço. O material inicial é o ácido lático, qual a bactéria que faz, acetona, glicerol, ácido cítrico. Então, cada produto da fermentação, o seu uso comercial e qual o micro-organismo que está relacionado aí, para quem tem interesse nessa área, que é bem interessante a parte de fermentação. Aí aqui, ó, só mostrando que a gente viu, né, a questão toda do anabolismo, né? Então você tem uma molécula maior que foi degradada, tá? Na verdade, não, a gente acabou vendo, né, essas moléculas maiores que foram degradadas. Então, isso é o catabolismo, me desculpa, tá, gente? Confundi aqui. Então, você tem os carboidratos. A gente falou mais do carboidrato, né, que libera a glicose, e da glicose a geração de energia. Mas a gente não pode esquecer que as bactérias também, assim como nós seres humanos, utilizam de outras fontes para fazer o seu catabolismo. Então, ela pode pegar as proteínas para gerar energia, pode pegar os lipídios também para gerar energia. Então, gente, por incrível que pareça, a gente pode achar que só a gente que tem essa diversidade metabólica, mas não, as bactérias, apesar de não ter organelas, ela também tem uma alta diversidade metabólica.